Fala aí, tudo bem? Olha, se você curte um bom mistério e lugares que parecem ter saído de um filme de ficção científica, senta aí que hoje o vídeo é dos bons. Existem cidades que simplesmente sumiram do mapa, deixando para trás apenas paredes silenciosas e construções que parecem ter sido interrompidas no meio do caminho. É de arrepiar, não é? Pois então, eu separei uma lista caprichada para a gente explorar juntos. Vamos conferir as 8 ruínas mais misteriosas do mundo. 8. Nan Madol. Para começar a nossa jornada, a gente vai até a costa sudeste de Pohnpei, lá nos Estados Federados da Micronésia. Imagine uma cidade inteira construída sobre uma lagoa. Isso é Nan Madol. O lugar é composto por quase 100 ilhotas artificiais, todas feitas com enchimento de coral e cercadas por pedras de basalto gigantescas. É um trabalho de engenharia de deixar qualquer um de queixo caído. Esse complexo foi erguido entre os séculos XII e XVII e servia como o centro cerimonial e político da dinastia Saudeleur, que mandava em tudo por lá antes dos europeus aparecerem. A organização da cidade segue um padrão de canais que se cruzam, o que fez muita gente apelidar o lugar de Veneza do Pacífico. Mas esse apelido é coisa moderna, viu? As pesquisas mostram que aquelas ilhotas não eram bairros residenciais comuns onde a galera morava e fazia churrasco no fim de semana. Na verdade, eram complexos de elite, usados para rituais e funerais. O que eu acho mais incrível é o material usado. As paredes são de basalto, aquelas colunas de rocha hexagonais que a natureza forma sozinha. Elas foram trazidas de outras partes da ilha e algumas pesam várias toneladas. É pedra que não acaba mais. As pedras foram empilhadas de um jeito cruzado para criar paredes de retenção bem altas, chegando a medir 7 metros de altura e 5 metros de largura. Agora, o grande nó na cabeça dos pesquisadores é como eles levaram essas pedras até lá. Não tem nenhuma evidência de veículos com rodas ou animais de tração naquela época em Pohnpei. A aposta da maioria dos estudiosos é que as colunas de basalto foram transportadas em jangadas pela costa e depois colocadas no lugar na força bruta, com muita gente ajudando, mas a técnica exata ninguém sabe ao certo. É aquele tipo de segredo que os antigos levaram para o túmulo. Nan Madol funcionava mais como um centro espiritual do que uma cidade superpovoadas. As escavações indicam que apenas sacerdotes e figurões da elite moravam lá direto. O povo mesmo vivia em outras partes da ilha e só ia para Nan Madol quando rolava alguma cerimônia importante. Na ilha central, tem um complexo mortuário enorme onde acreditam que ficavam os túmulos dos governantes. Os exploradores europeus só registraram o lugar no século XIX. Mas os estudos sérios só começaram mesmo no início do século XX. Mesmo com testes de radiocarbono e análises de solo, muita coisa sobre o dia a dia e a engenharia deles continua incompleta. Nan Madol foi abandonada por volta do século XVII, possivelmente depois que a dinastia Saudeleur caiu e a política da ilha mudou. Ninguém sabe o motivo real. Pode ter sido mudança no clima, falta de recursos ou treta política, mas nenhuma explicação é 100% garantida. Hoje, o lugar é patrimônio mundial da Unesco, mas cuidar de tudo aquilo no meio do mato e com o nível do mar subindo é um desafio gigante. Nan Madol impressiona pelo tamanho e pela audácia de ter sido construída com pedras vulcânicas imensas no meio do nada. É, sem dúvida, um dos lugares mais enigmáticos de toda a Oceania. É fascinante pensar como seres humanos, sem tecnologia moderna, conseguiram mover blocos de toneladas sobre a água. Esse lugar prova que a nossa criatividade ancestral não tinha limites reais. 7. As ruínas de Ani. Agora, vamos trocar a umidade do mar pelo vento seco de um planalto na Turquia, bem na fronteira com a Armênia. Estou falando de Ani, um lugar que fica no leste da Turquia, bem coladinho na fronteira com a Armênia. É um platô altíssimo, com vista para o desfiladeiro de um rio, e que já foi a capital do reino armênio entre os séculos X e XI. Naquela época, a coisa fervia por lá. Algumas fontes dizem que dezenas de milhares de pessoas viviam ali, embora os estudiosos ainda fiquem debatendo o número exato. A cidade realmente decolou no ano 961, sob o comando do rei Asócio III. Pensa num lugar que tinha tudo para dar certo. Ani virou um centro político e comercial absurdo, conectando o Império Bizantino, a Pérsia e o Cáucaso. O problema de ser o ponto de encontro de todo mundo é que você vira alvo fácil. Ao longo dos séculos, a cidade foi um verdadeiro passa ou repassa,
Armênios, bizantinos, turcos, seljúcidas, georgianos e até mongóis mandaram por lá. O que sobrou hoje é uma área enorme cercada por muralhas de defesa feitas de rocha vulcânica avermelhada e preta. Algumas torres e portões ainda estão de pé, resistindo ao tempo de um jeito impressionante. É como se as pedras estivessem contando fofocas do passado. Lá dentro, o que não falta é história para ver. Tem restos de igrejas, uma catedral, casas de banho e até uma cidadela. O grande destaque é a Catedral de Ani, que ficou pronta no ano 1001. O design dela é fascinante, porque usa arcos pontiagudos que muitos historiadores acreditam ser os tataravôs do estilo gótico que dominou a Europa depois. Em 1319, um terremoto acabou levando a cúpula da catedral embora, e o tempo foi desgastando o resto. Outra construção que deixa qualquer um de queixo caído é a Igreja do Redentor, que era circular e terminou de ser construída no início do século XI. Hoje em dia, só metade dela está de pé depois de um desabamento no século XX. Parece que cortaram a igreja com uma faca gigante. Tem também a Igreja de São Gregório de Tigrão-Onance, de 1215, que ainda guarda afrescos religiosos belíssimos. A queda de Ani não aconteceu do dia para a noite. A conquista pelos seljúcidas em 1064 foi o começo do fim. E aí juntou tudo: terremotos constantes, mudanças nas rotas de comércio e muita briga política. No século XIV, o último que saiu apagou a luz. Como a região é remota e fica numa fronteira delicada, quase ninguém mexeu lá durante o século XX. Só recentemente começaram a cuidar melhor do lugar. E em 2016, ela virou Patrimônio Mundial da Unesco. Ani não é tão famosa quanto outras capitais medievais, mas o tamanho e a arquitetura dela são de outro planeta. Não foi uma tragédia única que acabou com ela, mas sim o peso dos séculos. Hoje, aquelas igrejas sem teto num platô varrido pelo vento são um retrato raro de uma metrópole que já foi o centro do mundo. É de arrepiar pensar que uma cidade tão poderosa simplesmente sumiu do mapa, deixando apenas esqueletos de pedra para contar a história de povos que nem existem mais com essa mesma força. 6. As ruínas de Gran-Pajatem. Agora, se você acha que Machu Picchu é o único tesouro escondido no Peru, precisa conhecer Gran-Pajatem. Esse lugar é um sítio arqueológico super isolado que fica nas florestas nubladas dos Andes, lá no norte do país, dentro do Parque Nacional Rio Abizeu. Essas ruínas pertencem à cultura Chachapoya, um povo pré-incaico que dominou aquela região entre os séculos 8 e 15. O lugar é alto, viu? Fica a uns 2.800 metros acima do nível do mar e é cercado por uma mata tão fechada que dá até um pouco de aflição. A existência de Gran-Pajatem só foi relatada oficialmente nos anos 60, embora o pessoal da região já soubesse que tinha algo por lá muito antes disso. O acesso é controladíssimo porque o ambiente é frágil e fica dentro de uma reserva protegida. É quase um clube exclusivo da arqueologia. O que faz esse lugar ser especial é a arquitetura. Ele é formado por várias estruturas circulares de pedra, espalhadas por encostas em terraços. Essas construções foram feitas com blocos de calcário e são decoradas com mosaicos de pedras geométricas cravados nas paredes externas. Alguns prédios têm até frisos que mostram figuras humanas estilizadas, o que é bem diferente de outras ruínas andinas que a gente costuma ver por aí. Diferente de Cusco ou Machu Picchu, Gran-Pajatem não era uma cidade gigante, mas parece ter sido um centro cerimonial ou uma moradia para a elite. A qualidade da construção é tão boa que não deixa dúvidas sobre a importância do local. É luxo puro no meio do mato. Lá, pelo final do século XV, os incas chegaram e dominaram os Chachapoyas. Tem evidências de que Gran-Pajatem continuou sendo usada durante o período Inca, mas os estudiosos ainda tentam entender o quanto eles mudaram o lugar original. Os arqueólogos encontraram cerâmicas e artefatos que mostram que o local foi ocupado em várias fases diferentes. Um dos motivos de quase ninguém falar desse lugar é que chegar lá é uma missão quase impossível. A vegetação densa cobriu boa parte do sítio e o clima úmido da floresta faz crescer planta em cima de pedra numa velocidade absurda, o que dificulta muito a conservação. O trabalho por lá é feito com muito cuidado para não estragar a natureza, então muita coisa sobre como eles viviam ainda é um mistério total. Como os Chachapoyas não deixaram nada escrito, a gente depende só do que sobrou de pedra. É um complexo cerimonial incrível, isolado do mundo, que mostra como esse povo era mestre em construir em lugares difíceis.
É fascinante pensar que existe uma cidade inteira escondida debaixo de árvores gigantes, esperando o momento certo para revelar segredos de um povo que os incas tanto admiravam. 5. O Exército de Pedras de Zoratzkarer. Agora a gente vai para a Armênia conhecer um lugar que parece cenário de filme de mistério antigo. Perto da cidade de Sisian, no sul do país, existe um complexo pré-histórico chamado Zoratzkarer, também conhecido como Karahunj. Imagina mais de 200 pedras de basalto gigantescas, todas de pé, formando um desenho meio oval num platô descampado. O que deixa todo mundo de orelha em pé é que várias dessas pedras têm buracos circulares perfeitamente furados na parte de cima. As pesquisas dizem que esse lugar vem lá da Idade do Bronze, mas datar pedra é um desafio, e tanto porque elas não têm material orgânico próprio. O que os cientistas fizeram foi analisar restos de túmulos e artefatos em volta, que indicam que o pessoal já circulava por ali no segundo milênio antes de Cristo. As pedras variam entre 1 metro e 2 metros de altura, e cerca de 80 delas têm esses buraquinhos de alguns centímetros de diâmetro. É cada detalhe que a gente fica bobo de ver. Claro que um lugar desses gera muita fofoca científica. Alguns pesquisadores batem o pé dizendo que é um complexo de cemitérios, já que tem muita tumba por perto. Outros já olham para o céu e dizem que as pedras estão alinhadas com estrelas e eventos astronômicos, funcionando como um observatório pré-histórico. A verdade é que ainda não tem um martelo batido sobre isso na comunidade acadêmica. O nome Karahunj às vezes é traduzido como pedras que falam, mas o nome oficial, Zoratzkarer, significa exército de pedras em armênio. Diferente do famoso Stonehenge, esse exército não recebe tanta atenção do mundo e as escavações foram meio picadas ao longo dos anos. Além disso, o tempo e os terremotos da região acabaram tirando algumas pedras do lugar original. O sítio fica a uns 1.700 metros de altitude, levando vento e chuva na cara o ano todo. É resistência pura. As pedras foram tiradas ali de perto mesmo, nada de transporte por longas distâncias, e os furos parecem ter sido feitos com ferramentas de pedra e não de metal. O mais legal é que o lugar é aberto para visitantes e quase não tem sinalização ou grades, então você sente a energia do passado de um jeito muito real. Como não deixaram nenhum manual de instruções por escrito, os pesquisadores precisam ficar bancando o detetive com análise de materiais e alinhamentos espaciais. Embora a função de cemitério seja bem aceita, o papel simbólico daquelas pedras furadas continua sendo um dos maiores pontos de interrogação do Cáucaso. É um daqueles casos onde a ciência caminha devagar, com os pés no chão, enquanto a nossa imaginação voa longe. É incrível como nossos antepassados, sem tecnologia moderna, conseguiam criar monumentos que desafiam a lógica e o tempo, deixando a gente aqui, milênios depois, tentando decifrar o enigma. 4. As ruínas de Lelu, em Nan Madol. Se você gosta de mistérios em ilhas paradisíacas, senta que lá vem história. Muita gente já ouviu falar de Nan Madol, mas pouca gente conhece a sua prima, menos famosa, as ruínas de Lelu. Esse sítio arqueológico fica na ilha de Lelu, bem do ladinho de Khosraé, nos Estados Federados da Micronésia. O auge desse lugar rolou entre os séculos 13 e 17, funcionando como o coração político de um antigo sistema de chefia da região. Embora muita gente compare Lelu com Nan Madol por causa das construções de pedra e do cenário de ilha, a organização e o tamanho são bem diferentes. Estamos falando de uma área de uns 120 mil metros quadrados, toda dividida em cercados de pedra, que formam uma espécie de grade, como se fosse um planejamento urbano bem adiantado para a época. É fascinante ver como eles já pensavam em organização. Os caras usavam pedras de coral e basalto para erguer muros que, em alguns pontos, ainda têm vários metros de altura. Pelo que os arqueólogos descobriram, Lelu era um centro urbano superlotado, se comparado a outros assentamentos do Pacífico naqueles tempos. Dentro desses muros, eles identificaram áreas para morar, espaços para rituais e até locais de sepultamento. As técnicas de construção mostram que eles esculpiam e encaixavam os blocos de pedra de propósito, embora essas pedras sejam um pouco menores que aquelas colunas de basalto gigantescas de Nan Madol. O lugar estava a todo vapor até um pouquinho antes dos europeus chegarem, no final do século XVIII. Quando os exploradores espanhóis apareceram por lá, por volta de 1820, Lelu já estava praticamente abandonada. É uma pena que o tempo tenha levado os detalhes. As tradições orais de Khosraé sugerem que rolou uma briga de poder ou uma reorganização social que fez a cidade decair. Infelizmente não tem nada escrito daquela época, então a gente fica só no ouvir dizer.
O que sobrou foram as fundações de pedra, dispostas em fileiras ordenadinhas e separadas por becos estreitos. Algumas dessas bases sustentavam estruturas de madeira, que, claro, apodreceram com o tempo. Diferente de outras ilhas onde o pessoal construía só com materiais que estragam fácil, as pedras de Lelu aguentaram o tranco. Ninguém sabe ao certo por que o povo foi embora. Pode ter sido falta de recursos ou mudança de liderança, mas não parece ter sido um desastre repentino. Hoje, a selva tropical tomou conta de tudo e as plantas crescem entre os muros. É um dos maiores centros urbanos pré-históricos da Micronésia, mas ainda é um segredo guardado a 7 chaves. Ver essas pedras devoradas pela floresta nos faz pensar em quantas civilizações incríveis prosperaram no meio do oceano sem que o resto do mundo tivesse a menor ideia. 3. As belezas de Uxmal. Se você quer ver o auge do estilo maia, precisa colocar Uxmal na sua lista. Essa cidade pré-colombiana fica na região de Puc, lá na península de Yucatán, no México. Ela bombou entre os séculos 7 e 10, sendo um dos centros urbanos mais importantes das terras baixas do norte. O que deixa todo mundo de queixo caído é a arquitetura. As paredes de baixo são lisinhas, mas a parte de cima é toda trabalhada com padrões geométricos e máscaras do deus da chuva, o Shak. Imagina só, os caras encaixavam blocos de calcário tão bem que nem precisavam de argamassa. É aquele tipo de obra que faz a gente se sentir um pouco incompetente montando um móvel simples. Um dos prédios mais famosos é a Pirâmide do Adivinho. Ela tem uns 35 metros de altura e é diferentona, porque, enquanto a maioria das pirâmides da região é retangular, essa tem a base ovalada. Os arqueólogos descobriram que ela foi construída em várias fases, com templos novos sendo feitos em cima dos antigos, tipo uma boneca russa de pedra. Outro lugar incrível é o Quadrilátero das Freiras, que são 4 prédios compridos em volta de um pátio. Apesar do nome, ninguém era freira ali. Os estudiosos acham que o lugar servia para funções administrativas ou rituais. É cada detalhe esculpido que você gasta horas só olhando. Uxmal tem uma curiosidade fascinante. Não tem rio nem lago por perto. Para não morrerem de sede, os habitantes criaram os chultunes, que eram cisternas subterrâneas cavadas no calcário para guardar a água da chuva. Isso mostra que eles eram mestres na gestão de recursos, adaptando-se direitinho às estações. Diferente de outras cidades maias que acabaram em guerra, Uxmal parece ter desligado aos poucos. No século X, as construções pararam e no século XII, a cidade já estava vazia. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas pode ter sido uma mistura de estresse ambiental e mudanças nas rotas de comércio. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, o lugar já era puro mato e silêncio. O mistério aqui é que existem poucas inscrições comparado a outras cidades, então a gente tem que deduzir muita coisa pela arquitetura. Mesmo sendo Patrimônio Mundial da Unesco desde 1996, ela ainda é menos famosa que Chichén Itzá, o que é uma injustiça histórica. Uxmal é a prova viva de que uma sociedade pode florescer em um ambiente difícil com muita engenharia e criatividade. Ver aquelas fachadas esculpidas hoje é ter um vislumbre de um governo e de uma estrutura social que a gente ainda está tentando entender completamente. É de tirar o fôlego pensar em como eles gerenciavam tanta gente e construíam monumentos tão pesados sem ter uma gota de água natural por perto. 2. As areias de Chinguetti. E agora, vamos falar de um lugar que está sendo literalmente engolido pelo tempo e pela natureza. Chinguetti é um distrito histórico que fica no Planalto de Adrar, lá no noroeste da Mauritânia. Fundada no século XIII, ela se tornou um dos centros mais importantes de estudos islâmicos e de comércio em toda a África Ocidental. O que torna esse lugar fascinante não são grandes monumentos de impérios perdidos, mas sim a sua história intelectual e comercial. Hoje, grande parte da Cidade Velha está abandonada e sendo invadida pelas dunas do deserto do Saara. É uma luta diária contra a areia que parece estar ganhando a batalha. A cidade era uma parada obrigatória para as caravanas que cruzavam o deserto, conectando a África subsaariana com o norte da África e o Mediterrâneo. Imagine o movimento: comerciantes transportando ouro, sal, tâmaras e, o mais valioso de tudo, manuscritos antigos por distâncias de milhares de quilômetros. Com o tempo, Chinguetti ficou tão famosa pelo conhecimento que muitos a chamavam de a 7ª cidade sagrada do Islã. As construções por lá são simples, feitas de pedra seca e tijolos de barro, com ruas estreitas que serpenteiam entre casas retangulares. As paredes são grossas e as janelas bem pequenas,
tudo pensado para manter o frescor e fugir do calor escaldante do deserto. O símbolo mais famoso que ainda resiste é a Mesquita de Sexta-feira. O seu minarete quadrado, feito de pedra com vigas de madeira aparecendo, é um dos mais antigos em uso contínuo no mundo islâmico. Essas vigas de madeira que saem da torre servem tanto para enfeitar quanto para dar firmeza à estrutura. Mas o verdadeiro tesouro de Chinguetti está escondido em bibliotecas familiares. São milhares de manuscritos escritos à mão sobre teologia, astronomia, matemática e direito, alguns datando do século XIII. Infelizmente, esses papéis são super frágeis e o clima seco do deserto, junto com a falta de grana para a preservação, coloca tudo em risco. É um patrimônio mundial que pode virar poeira a qualquer momento. A partir do século XVII, as rotas de comércio mudaram e a cidade começou a perder sua força econômica. Para piorar, a desertificação aumentou e as dunas de areia começaram a enterrar bairros inteiros. Hoje, algumas partes da cidade são totalmente inabitáveis. Chinguetti virou Patrimônio Mundial da Unesco em 1996, mas o seu mistério não é sobre uma guerra ou uma catástrofe súbita, e sim sobre um desaparecimento lento e silencioso. É triste e poético ao mesmo tempo ver uma metrópole intelectual sendo devolvida ao deserto, deixando apenas as paredes de pedra e os livros antigos como prova de que ali, um dia, o conhecimento brilhou mais que o sol do Saara. É desesperador e ao mesmo tempo belo ver como a natureza reclama seu espaço, cobrindo com areia dourada séculos de sabedoria e comércio humano. 1. As estelas de Tia. Se você acha que a Etiópia só tem igrejas esculpidas na pedra, precisa conhecer Tia. Esse sítio arqueológico fica no centro do país, uns 80 quilômetros ao sul da capital Addis Abeba. O lugar é famoso por uma coleção incrível de pedras erguidas e esculpidas, as chamadas estelas, que datam ali entre os séculos XII e XIV. Tia é o maior e mais estudado campo de estelas da região de Sodo, contando com 36 pedras, sendo que 32 delas são decoradas com gravuras. Algumas dessas pedras são bem altas, chegando a medir 5 metros. O que chama a atenção são os desenhos geométricos e, principalmente, as espadas estilizadas esculpidas na superfície. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que essas espadas querem dizer. É o tipo de mistério que deixa qualquer um intrigado. As escavações confirmaram que Tia era um local de sepultamento. Debaixo de várias dessas estelas, os pesquisadores encontraram restos mortais e objetos como cerâmicas e contas. Por causa dos símbolos de espadas, muita gente acha que as pedras marcavam os túmulos de guerreiros ou de pessoas com um status social muito alto. O problema é que a sociedade que criou tudo isso não deixou nenhum registro escrito. Alguns estudiosos ligam o local aos antigos povos Sidama ou outros grupos que falavam línguas cuxíticas, mas essa autoria ainda é motivo de debate. As estelas foram esculpidas em rocha local e colocadas de pé em buracos preparados com cuidado. Para levantar esses monólitos pesadíssimos, eles precisaram de muita mão de obra organizada e uma tradição de engenharia bem estabelecida. É trabalho de gente que sabia o que estava fazendo. Diferente das famosas estelas de Aksum, no norte da Etiópia, que são mais antigas, as de Tia representam uma tradição totalmente diferente. O sítio começou a ser investigado sistematicamente nos anos 70 e, em 1980, virou Patrimônio Mundial da Unesco. Mesmo com toda essa importância, a função precisa de cada símbolo gravado ainda é uma incógnita. A gente sabe que são túmulos, mas o sistema de mensagens gravado nas pedras ainda não foi decifrado. Tia ainda é um pouco injustiçada e menos conhecida internacionalmente, talvez pelo seu tamanho modesto e pela localização rural. No entanto, essas pedras são uma das descobertas mais importantes do país. É um silêncio que fala muito, pois cada espada esculpida parece ser um título de honra de alguém que foi muito importante para aquela comunidade há 700 anos. O que você achou desses lugares esquecidos? Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para mais mistérios. Comenta aqui o nome da sua cidade e não saia daí, pois tem mais vídeos surgindo na tela agora. Até a próxima!